Quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Condições da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Sumário. Muitas pessoas rezam e não obtêm nada, porque não pedem como convém. Para bem rezar, é preciso primeiro a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Em segundo lugar, é preciso a confiança que nos faz esperar tudo pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Mas, sobretudo, é necessária a perseverança, pois que para nosso bem, Deus alguma vez demora em entender e quer ser vencido pela nossa importunação. Tem as tuas orações sempre estes 3 requisitos? 1. Muitas pessoas rezam e não obtêm nada porque não pedem como convém. Para bem rezar, é preciso em primeiro lugar a humildade. Deus resiste aos soberbos e não lhe atende os pedidos, mas dá a sua graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. E não deixe os seus pedidos sem os deferir. A oração do que se humilha penetrará as nuvens e não se retirará, enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Eclesiásticos, capítulo 35, versículo 21. E isto acontece ainda que a pessoa tenha sido anteriormente pecador, porquanto Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. Salmo 50, versículo 19. Em segundo lugar, é preciso a confiança que nos faz esperar tudo pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Ninguém esperou no Senhor e ficou confundido. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 11. Ensina-nos Jesus Cristo, mesmo que quando tenhamos alguma graça a pedir, não o chamemos com outro nome além do de Pai, a fim do que oremos com toda a confiança que é a própria do Filho para com o Pai. O que pede com confiança obtém tudo. Eu vos digo, assim fala o Senhor, que todas as coisas que pedires orando, crede que as recebereis, e elas vos acudirão. Marcos capítulo 11, versículo 24. E quem pode recear, pergunta Santo Agostinho, se enganado no que foi prometido pela própria verdade que é Deus? A Escritura nos afiança que Deus não é como os homens que prometem e depois faltam a palavra, ou porque mentem quando prometem, ou porque mudam de vontade. Números, capítulo 23, versículo 19. Santo Agostinho ainda acrescenta: se o Senhor não nos quisesse conceder as graças, para que nos havia de exortar continuamente a pedi-las? Prometendo, contraiu a obrigação de nos dar as graças que lhe suplicamos. 2. O que importa, sobretudo, é ter perseverança na oração. Diz Cornélio à lápide que o Senhor quer que sejamos perseverantes na oração até a importunação. É o que significa os textos seguintes da Escritura. É preciso orar sempre. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vigiai sempre orando. Lucas, capítulo 21, versículo 32. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E o que significa ainda essas repetições? Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei a porta e ela se vos abrirá. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Bastava ter dito, pedi, mas o Senhor nos quis fazer compreender que devemos seguir o exemplo dos mendigos, que nunca deixam de pedir, de insistir e de bater a porta, enquanto não tenham recebido alguma esmola. A perseverança final, especialmente, é uma graça que se não obtém sem oração contínua. Nós não podemos merecer a perseverança, mas merecemos-la de algum modo, diz Santo Agostinho, por meio das orações. Rezemos, pois, sempre, e não deixemos de rezar se não quisermos salvar. Os confessores e os pregadores nunca deixem de exortar a oração, se quiserem que as almas se salvem. Porquanto o que reza certamente se salva, e o que não reza certamente se condena. Meu Deus, tenho confiança de que já me perdoastes, mas meus inimigos não deixarão de me combater até a morte. Se não me socorrerdes, sucumbirei de novo. Suplico-vos pelos merecimentos de Jesus Cristo, que me concedais a santa perseverança. Não permitais que me afaste de vós. Peço-vos o mesmo favor para todos os que estão atualmente na vossa graça. Confiado em vossas promessas, estou certo de que me dareis a perseverança se continuar a pedi-la. Receio, porém, que nas tentações deixe de recorrer a vós e assim torne a cair no pecado. Peço-vos, pois, a graça de nunca deixar de rezar.
Fazei que nas ocasiões perigosas me recomende sempre a vós e chame em meu auxílio os santíssimos nomes de Jesus e Maria. É o que estou resolvido a fazer sempre, e espero fazê-lo pela vossa graça. Atendei-me pelo amor de Jesus Cristo. Ó Maria, minha mãe, fazei que nos perigos de perder o meu Deus, sempre recorra a vós e a vosso Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.